Se você entrou no mercado de criptomoedas nos últimos 3 meses, seja bem-vindo. Você acaba de passar pelo seu primeiro crash. Vão ter muito mais como esse ou até piores, então vai se acostumando. Eu tô gravando esse vídeo extraordinariamente hoje porque durante a madrugada, agora de sexta para sábado, houve um crash na maioria dos criptoativos, com a Bitcoin caindo 20%, Ethereum caindo quase isso. Isso deixou muita gente assustada, inclusive eu recebi algumas mensagens durante a madrugada perguntando: meu, o que tá acontecendo? É hora de comprar? É hora de vender? E nesses momentos de grande medo ou grande euforia, o meu primeiro instinto é não fazer nada e pesquisar. Eu sei muito bem que os nossos sentimentos podem atuar muito contra a gente no processo de investir. E por isso o que eu fiz durante a sexta de madrugada e o sábado de manhã foi estudar um pouquinho mais o que está acontecendo, o que está fazendo o mercado a reagir dessa forma, para conseguir ter um pouquinho mais de clareza. Então eu quero compartilhar um pouquinho da minha visão, para talvez te ajudar a ficar um pouco mais calmo nesse momento conturbado. Mas será que é hora de ficar desesperado? Será que é hora de comprar mais? Será que vai continuar caindo? O mercado do urso finalmente chegou? Vou tentar esclarecer tudo isso agora. Meu nome é Marcos e bora descomplicar essa bagaça aí. A primeira coisa que eu quero fazer aqui é dar uma ideia de magnitude. Então, se a gente entrar aqui agora, olha que tristeza, é o mar vermelho, é a Black Friday 2.0 que chegou no mundo das criptomoedas, tudo caindo, Bitcoin, Ethereum, Solana, tomando pancada para tudo que é lado. Mas isso aqui já esteve pior, porque durante essa madrugada a Bitcoin chegou a cair 18%. Saindo ali dos 57 mil dólares e indo bater o low de 46.600. Esse acabou sendo um movimento muito rápido e generalizado. Se a gente entrar aqui, esse aqui é o valor total de mercado das criptomoedas, tá? Então se a gente olhar mais de perto aqui, a gente vê que em questão de uma hora, olha, do dia 4 de dezembro a 1 da manhã para o dia 4 de dezembro às 2, variou 293 bilhões de dólares em valor de mercado. Então o mercado como um todo das criptomoedas despencou 12% em questão de uma hora na madrugada. Isso não é pouca coisa, mas o que mais me impressiona foi a agilidade dessa queda. Em questão de uma hora, aconteceu todo esse movimento. E é daí, principalmente, que vem o medo, né? Será que a Bitcoin morreu? Será que a bolha das criptomoedas finalmente estourou? Nessa hora, eu acho que é importante a gente ter um pouco de perspectiva. Quando a gente olha o histórico da Bitcoin, ela já morreu 434 vezes. Isso aqui, na verdade, é uma crítica desse site 99 Bitcoins, que é um baita site para você aprender, inclusive, sobre esses momentos onde tem grandes quedas, onde as pessoas falam que o Bitcoin morreu, que a bolha estourou, e quantas vezes isso já não aconteceu durante a história das criptos, né? Nesse último ano sozinho, olha quantas vezes aconteceu. Mais recentemente, ali em maio, né, principalmente, a gente teve um grande movimento. Eu tô querendo te mostrar isso aqui só para mostrar que não é 880. Toda vez que acontecem esses movimentos, começa um monte de história, um monte de informação desencontrada, dizendo que as criptomoedas agora chegaram no fim, que a bolha estourou e que é para você tirar todo o seu dinheiro. Eu não tô falando que não pode cair mais, eu já vou mostrar, inclusive, que pode. Mas o que eu tô dizendo é para não ficar com esse medo que você entrou eventualmente em um esquema de pirâmide que não tem fundamento nenhum. Eu acho que é muito importante a gente voltar a lembrar por que a gente investiu nas criptos. Eu acho que nesse momento é muito importante pensar nisso. A tese de investimento que eu tenho na Bitcoin e na Ethereum não mudou por causa desse movimento. Eu continuo enxergando como tecnologias disruptivas que vão ter uma influência muito grande no nosso futuro. Mas ao mesmo tempo, não dá para ignorar o fato que o mercado está realmente muito esticado. Tem muita liquidez no mundo todo, tem muito dinheiro entrando em criptos e tem muita coisa estranha acontecendo aqui dentro, porque esses projetos mais sólidos, mais robustos, que realmente entregam uma proposta de valor, esses, na minha opinião, são os investimentos em criptoativos realmente interessantes e que têm um valor futuro muito grande. Mas no meio dessa loucura toda, dessa popularização das criptomoedas, começa a aparecer umas coisas estranhas, uns projetos que não tem pé nem cabeça, que não entregam nenhum valor e que as pessoas estão entrando por pura especulação. Que eu não estou falando que tem algo de errado, só que realmente mostra que o mercado está muito ganancioso. Em um momento de muita ganância, o mercado tem mais probabilidade de ter correções intensas como essa. Mas para o jogo de longo prazo, esses movimentos não são tão relevantes.
Eu acho que vai muito na linha do que eu falei no meu último vídeo, daquele texto do Explica Bitcoin sobre separando o joio do trigo, né? Como que você consegue separar o que de relevante está acontecendo na sua tese de investimento contra o que é ruído, o que está só atrapalhando a sua capacidade de raciocínio e sua lógica na tese de investimento. Eu estou muito no campo das ideias, então deixa eu entrar numa coisa mais prática. Eu quero mostrar para vocês aqui o gráfico da última grande queda que a gente teve ali em maio. Foi um grande momento para as criptos, né? A Bitcoin chegou a cair 41%, foi uma queda ali do dia 11 de maio ao dia 23, ela saiu de 56 mil dólares e foi parar em 34 mil. Mas vamos dar uma olhada mais longa, a gente teve essa queda de 18% agora, a gente teve essa queda de 40% ali em maio, e a gente teve várias outras quedas dessa mesma intensidade durante esse período aqui, principalmente ali durante 2017. Então por isso que eu brinquei no começo do vídeo que se você entrou agora nesses últimos 3 meses, talvez você não esteja acostumado, mas o mercado de criptoativos ainda é muito volátil. E também por conta da falta de regulações, ele também ainda é muito especulativo. E isso não quer dizer que não tenha fundamento nesse mercado. O que eu quero dizer é que realmente tem oscilações muito grandes de preços porque há muita especulação acontecendo, principalmente por parte de grandes players, das famosas baleias. Essas baleias são tanto investidores que começaram investindo em cripto lá atrás e conseguiram acumular bastante capital, como investidores institucionais, bancos, corretores que começaram a entrar muito esse ano, né, o mercado financeiro tradicional, assim como corretoras centralizadas, né, as exchanges como a Binance, a Bitfinex e outras. Mas ainda dando uma noção de perspectiva, essa foi a queda ali em maio, né? Então, em um dia, a gente teve uma queda de 315 bilhões em valor de mercado de todas as criptos, né? Então caiu 12%, quase 13%, ali do dia 11 ao dia 12, e do dia 11 ao dia 23 caiu um total de 1,2 tri em valor de mercado, cerca de 50%. Comparando com o que a gente teve agora, essa ainda não parece ser uma queda de magnitude tão grande quanto pode ser. Mas antes da gente chegar numa conclusão se essas quedas podem continuar se estendendo e talvez ser um cenário que nem demais de cair 50% ou mais, vamos entender um pouquinho mais do porquê que tudo isso está acontecendo. Primeira coisa que a gente precisa lembrar, esses últimos 2 anos a gente teve um grande viés expansionista pelos bancos centrais ao redor do mundo, seja nos Estados Unidos, Europa, aqui no Brasil mesmo. Os bancos centrais, como uma reação a esse impacto econômico, decidiram como um todo abaixar as taxas de juros e prover liquidez ao mercado. Lá nos Estados Unidos, então, nem se fala, a expansão da base monetária foi gigantesca. O que isso gera é uma busca cada vez maior por risco, porque os ativos isentos de risco, que normalmente são as taxas de juros dos países, estavam em níveis historicamente baixos, o que faz com que assumir risco fique cada vez mais caro, o que acaba mexendo muito com o balanço de riscos, né? Então, se você quer ter um certo nível de rentabilidade, você tem que cada vez assumir mais risco. E, de certa forma, o mercado das criptomoedas se beneficiou muito desse movimento, porque ele acaba sendo um mercado bastante arriscado, ainda bastante especulativo. Então, conforme as pessoas estavam mais dispostas a buscar risco, o mercado das criptomoedas acabou incorporando muito dessa procura por risco e por rentabilidades maiores. Lógico que isso não explica tudo, teve muitos desenvolvimentos tecnológicos aí no meio e muito mais aceitação, mas isso explica uma boa parte da valorização que a gente viu nesses últimos 2 anos. Ok, só que agora, mais recentemente, a gente tem visto que essa mudança de postura dos bancos centrais está começando a acontecer. Ali em novembro a gente teve o início da normalização da política monetária lá nos Estados Unidos, quando eles decidiram começar a diminuir o programa de recompra dos títulos públicos deles. E mais recentemente, agora no final de novembro, o Jerome Powell, assim como também a Christine Lagarde lá no Banco Central da Europa, começou a mudar o discurso em relação à inflação, dizendo que ela não é mais transitória e que agora talvez seja necessário apertar ainda mais essa redução dos estímulos. Ou seja, começar a atuar com um viés contracionista mais forte dentro da economia. O que isso quer dizer é que a liquidez vai ser provida em menor quantidade, e também a gente vai ter um aumento da taxa de juros. Mas essa mudança no discurso do Jerome Powell pode sugerir que esse juro suba mais rápido, o que acaba assustando os mercados como um todo. Isso faz com que a avaliação dos riscos assumidos
mude. Para você entender melhor, pensa aqui no Brasil, o cenário que a gente está vivendo aqui agora. Um ano atrás, com a taxa de juros, a Selic, na mínima histórica, não fazia tanto sentido ficar deixando seu dinheiro parado na renda fixa, poupança rendendo pouco, CDI também, renda fixa não pagando muito. E aí no final fazia sentido você acabar assumindo mais risco, por exemplo, ir para as ações, ir para fundos imobiliários ou ir para criptomoedas buscando uma rentabilidade melhor. Mas agora, com a taxa Selic subindo rapidamente, esse balanço de riscos muda. Porque agora eu posso deixar meu dinheiro na renda fixa e ganhar 10% ao ano. Às vezes eu consigo ganhar 12%, 14% ao ano. Então eu consigo assumir muito menos risco e aumentar a minha rentabilidade. E aí começa a não fazer tanto sentido, por exemplo, dependendo da minha visão, entrar nas ações, entrar em criptomoedas. E aí eu acho importante tirar as nossas crenças pessoais da jogada, olhar realmente o cenário macroeconômico. Todos os agentes de mercado agindo a esses estímulos diferentes. Então a gente tem os bancos centrais reduzindo os estímulos ao redor do mundo. A gente tem o caso da nova variante também atuando cada vez mais nessa redução dos estímulos, fazendo com que talvez os bancos centrais tenham que reduzir mais fortemente. E aí, terceiro, uma coisa que impacta diretamente também os criptoativos são as regulações ao redor do mundo. Esse ano a gente teve o banimento na Índia, o banimento na China, os Estados Unidos querendo regulamentar mais, assim como o Brasil e outros países ao redor do mundo. O que também pode impactar a atividade das criptomoedas como um todo. Se você tiver mais regulações, provavelmente você vai ter mais burocracias, você vai ter cobrança de imposto de renda, então você pode acabar restringindo esse mercado de certa forma. Então essas discussões nos últimos 2 meses estavam muito em alta. E isso acaba dando um viés mais negativo para o mercado de criptoativos. Então cada vez mais um discurso de bear market, né, o mercado do urso, estava começando a assumir forma. Estavam começando a esperar novas liquidações ali em janeiro e fevereiro, com possíveis quedas acentuadas. Mas ainda assim, nada disso justifica uma queda de 12% em uma hora. Todas essas notícias, esse pano de fundo, acaba atuando no mercado em um horizonte um pouco maior de tempo. Para a gente ter uma correção tão brusca, a gente precisaria ter alguma notícia muito grande saindo que deixasse os mercados em pânico, mas isso não aconteceu. E aí que a gente entra em uma dinâmica bem particular do mundo de criptoativos, que é toda essa especulação e um certo poder financeiro concentrado em grandes baleias. Lembrando que foi uma queda de quase 300 bilhões de dólares em questão de uma hora em criptoativos generalizados, não foi em um único. Uma coisa que talvez justifique um pouco desse movimento também é isso aqui. Isso aqui é um gráfico da alavancagem média em Bitcoin dentro do mercado como um todo, dentro das corretoras. E aí, como a gente pode ver, essa alavancagem realmente estava em volumes históricos bastante altos. Mesmo ali em maio de 2021, naquela primeira queda mais acentuada, a alavancagem não estava tão alta quanto estava hoje. E aí, só um conceito rápido, essa operação pode ser liquidada tanto pela corretora, quanto você pode colocar uma ordem ali de stop loss, que é basicamente uma ordem para você parar de perder dinheiro. Então o que você faz é colocar um limite de queda que você aceita tomar. Se o preço variar o suficiente e atingir aquele limite, você vai zerar a sua operação a valores de mercado. Só que para você conseguir zerar uma operação alavancada, você tem que entrar vendendo. Então na hora que você entra vendendo, você acaba fazendo uma pressão vendedora maior e acaba derrubando mais o preço, o que pode atingir o stop loss de outras pessoas dentro do mercado. Então o que acontece é que você tem uma barreira de queda, você acaba tendo uma liquidação das posições. Essas liquidações fazem o preço cair mais, o que podem atingir outras barreiras, que fazem o preço cair mais, e que atingem outras barreiras e que vai caindo, até que eventualmente quase todas as posições alavancadas são zeradas, que foi o que aconteceu aqui em maio, porque você teve uma queda do índice de alavancagem exatamente porque a liquidação das posições foi acontecendo, derrubando mais ainda o preço. E aí, olhando aqui, a gente consegue ter uma ideia maior da magnitude que foram essas liquidações. Nessas últimas 24 horas, foi liquidado cerca de 2,6 bilhões em criptoativos. Então esse daqui pode ser um dos fatores que fez uma queda tão repentina dentro do preço. Eu encontro nessa uma boa justificativa para o que está acontecendo, mas não necessariamente é a única. Porque no final das contas ainda tem muitas incertezas sobre o mercado de criptoativos, as informações ainda são desencontradas. Tem alguns portais muito bons
mas que ainda assim não conseguem explicar necessariamente esses movimentos que estão acontecendo. Essa concentração de poder financeiro na mão das baleias e a falta de regulação para proteger os investidores menores e podem acabar influenciando muito o seu resultado no curto prazo. A médio e longo prazo, a minha tese fundamentalista não se alterou, pelo menos não por enquanto. Nesses momentos, eu acho que é muito importante a gente reconhecer a nossa ignorância, reconhecer que a gente não sabe o que vai acontecer no curto prazo e, a partir disso, tomar algumas decisões. Se você teve uma queda de 12%, 13%, já ficou muito assustado e começou a pensar, tipo, esse era um dinheiro que eu não podia perder, vale você repensar nas suas decisões dentro do mundo de criptoativos, porque essas quedas são naturais e podem ser ainda mais acentuadas. Como que você vai se sentir se esse valor que você tem em cripto cair 50%? Sua vida financeira vai mudar por conta disso? Ou você não depende desse recurso? Com esse nível de risco que existe nos criptoativos, é muito importante você se expor a eles de maneira inteligente, colocar só um pedaço da sua carteira, cada um dentro do seu próprio perfil de risco. Eu, por exemplo, tenho uns 20% em criptos e eu já considero bastante, é um nível mais agressivo de investimento. Então a dica que eu dou é: não venda por medo. Mas se você sentir que você não podia perder esse dinheiro e tomou essa rentabilidade, talvez a realidade tenha batido em você, aí vale você considerar. Mas fazer movimentos como esse de venda em momentos de estresse, eu acho sempre perigoso. Um outro ponto só que eu queria fazer também é que durante esses movimentos que atingem o mercado de criptoativos como um todo, o que normalmente acontece é que as quedas das altcoins, todas essas criptomoedas alternativas ao Bitcoin, elas começam a ter quedas mais acentuadas. E projetos que são mais novos, têm menor valor de mercado, são um pouco mais especulativos, eles podem sofrer mais nesse momento. Então, por exemplo, uma Dogecoin, uma Shiba Inu, que são altamente especulativas, podem sofrer mais nesse momento. Até os jogos que estão no metaverso, o próprio Illuvion, Axie Infinity, Gala Games, essas moedas elas podem sofrer ainda mais nesse momento porque os preços estavam esticados e eles ainda não são projetos muito bem consolidados, como são os casos ali da Bitcoin e do Ethereum. Então, em um momento em que há uma certa aversão a risco, mesmo os ativos que estão dentro das criptos acabam indo para esses ativos mais consolidados que são o Bitcoin e o Ethereum. Estou mencionando isso porque se você estiver fazendo uma leitura aí de redução de riscos, talvez seja legal você ficar de olho na dinâmica entre as moedas também. E aí tem outro lado também. Será que vale fazer novas compras? Será que vale esperar mais quedas para comprar? E aí tem uma coisa super essencial que eu aprendi através da prática, mas também trabalhando com investimento todos esses anos. O que você tem que fazer é aceitar a sua ignorância, aceitar que você não vai acertar na mosca o preço e que é melhor você fazer várias tentativas para conseguir ter um preço médio interessante. Então o que você faz é alocar em tranches. Por exemplo, eu tenho 10 mil reais para alocar em criptos, chegou esse momento e aí eu tenho que tomar uma decisão quando que eu vou alocar esses 10 mil reais. Imagina que você tem um alvo, quanto mais perto do centro, mais pontos você vai fazer. O que eu posso fazer é dar um tiro que vale 10 ou dar 10 tiros que valem 1. Só que a questão é que a habilidade não entra muito em conta nesse momento, você está jogando quase que vendado. Essa venda que está em você é esse mercado nebuloso e incerto, você não sabe o que vai acontecer. Beleza, se você acertar na mosca, cara, parabéns, mas foi sorte. O ideal é você dar vários tiros diferentes para que na média você tenha uma pontuação interessante. Então se você está no ímpeto de entrar no mundo dos criptoativos, considera isso, entra aos poucos, vai fazendo algumas pernas de entrada. Se você comprar agora e subir, ótimo, você acertou. Se você comprar agora e cai mais, tudo bem também, porque você ainda tem mais entradas para fazer. Nenhuma sorte no curto prazo vai superar a sua consistência no longo prazo. Mas e aí, depois disso tudo que eu falei, o que você acha? O que você vai fazer? Vai vender? Tá com medo? Vai comprar? Me diz aqui nos comentários e já deixa seu like se você curtiu esse vídeo e te ajudou de alguma forma. Eu agradeço muito você ter acompanhado, eu vou deixar outros 2 vídeos aqui para você entrar mais fundo nesse mundo de criptos. Muito obrigado e até mais!